Todos nós sabemos que praticar qualquer tipo de atividade física é garantir mais saúde para o nosso corpo. Mas e para os hipertensos, qual o melhor tipo de atividade? Professores do curso de Educação Física do Unipam irão nos responder. Já descobrimos o que é a pressão arterial, qual a importância de se manter o controle dela, como ela é aferida e como uma dieta equilibrada pode ajudar no controle dela. Agora, o professor do curso de Educação Física do Unipam, Cristiano Lino, vai explicar qual a importância da atividade física para o controle da pressão arterial. A primeira dica vale para todos: passar por uma avaliação física e médica antes de iniciar os exercícios é necessário para descobrir se existe mesmo algum problema. E no caso, se for diagnosticado a hipertensão, quais os cuidados devem ser tomados? Bom, o primeiro cuidado a ser tomado é essa pessoa ter o cuidado de fazer uma avaliação física e uma avaliação médica. Então, através dessa avaliação médica, provavelmente o médico vai solicitar um exame ergométrico, o qual essa pessoa vai ser submetida a um esforço e vai ser determinado alguns parâmetros cardiovasculares durante esse esforço que esse indivíduo vai estar realizando. Através desse exame, vai ser possível detectar se tem alguma arritmia ou alguma anomalia no seu sistema cardiovascular. Então, o primeiro passo é procurar um médico para fazer uma avaliação médica bem determinada. O próximo passo, o médico, se o indivíduo for detectado a hipertensão, o médico vai pedir um exame que é chamado de mapa ou Holter, que o indivíduo vai ser submetido a uma avaliação de 24 horas de sua pressão arterial. Então, vai ser através do resultado desse exame possível que se detecte os momentos nos quais, ao longo do dia, a pressão se comporta maior ou menor em relação aos valores adequados. O tipo de exercício mais indicado para quem tem hipertensão é o exercício aeróbico. Mas nem por isso a musculação pode ser deixada de lado. Então, segundo a posição padrão do Colégio Americano de Medicina Esportiva, os exercícios aeróbios, tais como ciclismo, corrida, natação, esses que são caracterizados como gesto de movimento cíclico, esses não devem faltar no programa de treinamento dos indivíduos hipertensos. Além disso, é importante que esses exercícios sejam também aderidos a um treinamento de musculação, no qual o indivíduo pode melhorar principalmente sua capacidade de geração de força. Isso pode, ao longo do dia, proteger o indivíduo durante as suas atividades cotidianas. Olha, se o indivíduo é hipertenso controlado, ou seja, ele toma medicação e a pressão arterial dele fica controlada, os exercícios são bem similares àqueles realizados pelos indivíduos normotensos, que são os que têm pressão arterial normal. Sendo que eles devem ser realizados no mínimo 3 vezes por semana, com durações que têm que durar no mínimo 30 minutos e com intensidade de esforço que vai variar em torno aí de 45% a 65% do VO2 máximo. Para saber qual o tamanho do esforço que o hipertenso pode fazer, entra em cena o profissional da educação física. É ele que irá determinar até onde o novo atleta que tem pressão alta pode ir. Por isso é importante a presença do profissional da educação física, que é possível ter um controle da intensidade através da frequência cardíaca. Então, o número de batimentos cardíacos por minuto, que pode ser determinado ou manualmente por métodos da pulsação carotídea ou radial e também através de equipamentos um pouco mais sofisticados que verificam isso por telemetria. O indivíduo coloca um aparelho próximo ao peito que vai ser um sensor para medir esses batimentos cardíacos. Então é uma forma que se tem dele acompanhar essa frequência cardíaca. Mesmo com tantas restrições, a musculação não deve ficar de fora do treino de um hipertenso. O ganho de massa muscular irá ajudar a manter a pressão arterial no nível normal. Então, até pouco tempo atrás, há uns 15 anos atrás, a musculação era contraindicada para o hipertenso. De alguns estudos mais recentes mostraram que ela tem um papel importante, principalmente, conforme eu disse anteriormente, no aumento de força do hipertenso. Então, isso vai representar que ele gere a mesma força ao longo do dia, só que essa força representa menos do seu máximo. Por exemplo, ele tem que carregar uma sacola, um idoso, por exemplo, hipertenso, tem que carregar uma sacola que pese 20 quilos. Se ele tem 40 quilos de força máxima, aquela sacola representa 50% do seu máximo. Se ele passa a sua força de 40 para 60, aquela sacola passa a representar 33% do seu máximo, e não mais 50%. Ou seja, então,
A resposta de pressão arterial frente àquele esforço que ele fez, que é um esforço cotidiano, vai representar um esforço menor do seu sistema cardiovascular. Estudos recentes têm mostrado que um método, uma forma da gente diminuir esse estresse cardiovascular durante o treinamento de musculação é colocarmos pequenas pausas ao longo de cada série de exercícios que a gente faça. Por exemplo, se o indivíduo vai fazer um trabalho que ele vai fazer 13 a 15 repetições, ele pode fazer essas 13 a 15 repetições de forma contínua ou ele pode fazer fracionado. Então, se ele vai fazer 15 repetições, ele pode fazer 5, descansa 5 segundos, mais 5, descansa 5 segundos e mais 5, representando as mesmas 15 repetições. No entanto, esse pequeno intervalo de 5 segundos entre esses blocos de repetições faz com que haja um menor estresse cardiovascular. Uma outra dica para o indivíduo hipertenso é ele evitar aquilo que é chamado de manobra de valsalva, que é quando a gente trava a respiração, ou seja, há um travamento da respiração, uma expiração forçada, que é involuntário quando se faz muita força. Então, o ideal é trabalhar com cargas moderadas, o que é possível dessa forma evitar com que a gente faça essa expiração forçada, que faz com que aumente a pressão intratorácica, o que vai representar um aumento de pressão arterial durante o esforço. A prática de atividades físicas regularmente irá trazer benefícios que podem ser sentidos imediatamente e garantir uma qualidade de vida melhor para o hipertenso a longo prazo. Existem dois tipos de benefício. Um que a gente chama de benefício agudo, que é aquele imediatamente após o término da sessão de atividade física, e o benefício crônico, que é uma somatória de benefícios agudos que a gente vai ter ao longo de 3, 4, 6 meses de treinamento. Quando a gente fala do ponto de vista agudo, quando a gente acaba uma sessão de treinamento, a pressão arterial ela diminui para valores abaixo daqueles que estavam nos valores pré-exercício. Então isso pode durar em torno de 30 a 90 minutos após o término da atividade física. A longo prazo, que seria o benefício crônico do exercício físico, do treinamento físico, seria principalmente um aumento do tamanho da cavidade ventricular. O ventrículo esquerdo ele aumenta de tamanho. Isso faz com que o volume sistólico aumente, que é a quantidade de sangue que o coração ejeta em cada batimento. Isso vai acarretar em uma redução da pressão arterial de repouso. De repente, uma forte dor no peito pode ser sinal de um infarto. Mas quais são os outros sintomas e como deve ser feito o primeiro atendimento numa pessoa que está infartando? A hipertensão é uma doença silenciosa que pode gerar graves consequências em nosso organismo. A hipertensão ela tem várias consequências, né? Tem desde consequências agudas, graves, como consequências a longo prazo, tá? Entre as consequências de longo prazo, aquelas que demoram, que elas vão progredindo com o passar dos anos, a gente pode estar citando, por exemplo, a falência progressiva da função renal. Essa é uma das consequências a longo prazo mais graves de uma hipertensão que não é bem controlada. Então, a pessoa que ficou vários anos sem controle de pressão, ela começa a perder a capacidade de filtração do sangue. Os rins começam a entrar em falência da sua função, a ponto de, às vezes, a pessoa ter o que a gente chama de insuficiência renal crônica e, no seu estágio pior, mais avançado, precisar de fazer hemodiálise. Agora, nós temos as consequências, as que as pessoas normalmente conhecem mais, que são as consequências agudas da hipertensão, que seriam o infarto agudo do miocárdio, né? As pessoas conhecem como infarto, ou algumas conhecem como ataque cardíaco, né? E temos também o acidente vascular cerebral, que as pessoas chamam de derrame, né? Então, esse ataque cardíaco e o derrame são as consequências agudas mais conhecidas e importantes da hipertensão. Uma das consequências mais comuns de quem sofre há muito tempo com a hipertensão é o infarto agudo do miocárdio. O professor do curso de medicina do Unipam, Luciano Rezende, explica como ele acontece. O infarto é uma das consequências mais comuns, né? Assim como o AVC, né? o derrame. E o infarto, ele é uma obstrução, ele é a morte do músculo cardíaco, do músculo do coração, provocada por uma obstrução do fluxo de sangue. Então, o coração, para funcionar,
ele precisa de ter um sangue chegando ali rico em nutrientes, em oxigênio. Quando ocorre uma obstrução, quando interrompe o fluxo, entope a artéria que leva o sangue até o músculo, esse músculo entra em necrose, ele para de funcionar e é isso que nós chamamos de infarto. Geralmente, quem está sofrendo um infarto apresenta sintomas idênticos, como uma forte dor no coração que parece continuar pelo braço. Mas é preciso estar sempre atento, já que estes não são os únicos indicativos que seu corpo apresenta. Olha, os sintomas para caracterizar infarto, eles têm que permanecer por mais de 20 minutos, tá? Então, quando a pessoa ela sente, mas isso passa rapidinho, né? Vem os sintomas, dura 5 minutos e melhora espontaneamente, a gente chama isso de angina. É um quadro parecido, é um quadro que tem a mesma fisiopatologia do problema de infarto, mas ainda não é um infarto, né? Para ser infarto, ele é um quadro que perdura aí por mais de 20 minutos. Como cada minuto é importante para a pessoa que está sofrendo infarto, você pode ter um papel fundamental. Veja quais são as orientações para os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. A primeira delas é evitar fazer esforço. Isso é muito importante, principalmente para os homens, aqueles homens mais idosos, que normalmente são mais assim, gostam de ser independente e falam, não, pode deixar que eu mesmo subo no carro, eu mesmo atravesso a rua. Não, é importante o repouso absoluto para as pessoas que estão sentindo sintomas que podem ser um infarto. Então, ficar de repouso, essa é a primeira orientação. A segunda é procurar afrouxar as roupas. Então, liberar o colarinho, o cinto da calça, ficar com a roupa mais frouxa possível. Em terceiro lugar, aquelas pessoas que já vêm em tratamento, às vezes têm em casa comprimidos de AS, então elas podem estar fazendo uso de 2 comprimidos de AS, usando imediatamente. Alguém vai lá para ele, pega os 2 comprimidos de AS, ele pode ingerir os 2 comprimidos de AS. Então, essas 3 medidas é o que dá para ser feito. Agora, como eu te disse, 50% ou mais, até um pouco mais, morrem na primeira hora antes de chegar no hospital. Normalmente essas pessoas têm uma arritmia e essa arritmia que leva à morte. Então elas podem ter uma parada cardíaca provocada por essa arritmia e podem simplesmente cair na frente ali da pessoa que está prestando socorro. Então, se essa pessoa cair na sua frente, perder a consciência, e você vê que a pessoa está ali sem consciência, sem conseguir respirar, mostrando sinais de falecimento até, né? Você vai procurar massagear o peito dessa pessoa. Antigamente se preocupava com fazer respiração boca a boca, promover algum tipo de ventilação para a pessoa, mas não é necessário. Hoje em dia está provado que a massagem cardíaca é o que é necessário. Então a pessoa tem que se procurar posicionar ajoelhada na frente da pessoa que está caída ali, né? A pessoa está de costas, caída, esticada no chão, se ajoelhe sobre ela, pegue as mãos, procure estar entrelaçando as mãos, coloque na linha média entre o mamilo da pessoa, tá? No ponto médio entre os 2 mamilos, e faça massagens cardíacas jogando o peso do seu corpo sem dobrar os cotovelos. Com os cotovelos esticados, jogando o peso do seu corpo sobre o peito da pessoa, fazendo compressões de tal forma que você consiga fazer mais ou menos 100 compressões em 1 minuto. Então, esse procedimento de massagem, até chegar ao serviço de resgate, consegue salvar muitas vidas, consegue melhorar muito o prognóstico das pessoas que sofreram uma parada cardíaca por infarto. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Conexão Unipan. Queremos agradecer a audiência de todos vocês e estaremos de volta na próxima semana. Abraço a todos e até lá!